Olá, sétimo ano. Bom, hoje nossa aula vai ser sobre os movimentos migratórios no Brasil. Então, bora lá. Bom, migrações internas são migrações que ocorrem dentro do mesmo território, né? Do mesmo país. Até o século XX, as migrações internas no Brasil estavam relacionadas aos ciclos econômicos, né? O ciclo do cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, o ciclo da borracha. E eu destaquei alguns aqui para vocês. Bom, o cenário que se tinha até o século XX é de um território com extrema dificuldade de locomoção desse território, né? Você não tinha estradas, e você não conhecia muito bem o território brasileiro. Havia uma grande ausência de uma economia propriamente nacional e uma baixa diferença entre o nível de desenvolvimento econômico entre as diversas regiões do Brasil. E durante o século XVI, a maior concentração de pessoas no Brasil estava no Nordeste. Nesse período, essa região era mais desenvolvida e devido à plantação, né, ao ciclo da cana-de-açúcar, que era a principal atividade econômica da época. Então, não se esqueçam, gente, no século XVI, você tinha uma grande concentração de pessoas no Nordeste, exatamente porque era no Nordeste que se concentrava a principal atividade econômica da época, que era a cana-de-açúcar, tá? E com a ascensão da mineração, em especial na região de Minas Gerais, no século XVIII, houve um grande fluxo migratório do Nordeste e das regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, com destino às terras mineiras. Uma vez que os recursos são finitos, né, eles têm um tempo de duração, e com o tempo a mineração ela foi se tornando uma atividade cada vez menos atrativa e acabou diminuindo um pouco o fluxo migratório para essa região. Mas no início do século XIX começa a se destacar a cafeicultura e estimulou muito os movimentos migratórios em direção ao sudeste, né, principalmente ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Outro fluxo migratório que ocorreu no século XIX, a gente pode destacar aqui, é o ciclo da borracha, quando milhares de nordestinos migraram em direção à Amazônia, na região norte, devido à grande seca da região e à expansão da produção de borracha natural, tá? E após o século XX, os fluxos imigratórios interregionais acabaram se intensificando no Brasil. E os processos de industrialização e urbanização, eles transformaram o modelo econômico do país, afastando-se cada vez mais de um modelo agroexportador. Aqui eu preferi dividir em regiões do que em épocas, mas a época vai estar embutida aqui nessas regiões, tá? Isso aqui no mapa para vocês também. Se vocês olharem para o mapa, em destaque em amarelo está a região Nordeste, né? E as setinhas indicando para onde esse fluxo migratório está indo. E, gente, quando a gente trata de imigração, a gente precisa recordar que há fatores de atração e repulsão. Os fatores de atração são aqueles fatores que fazem com que as pessoas vão para determinado território, né? O que essa área vai estar atraindo essas pessoas? Geralmente é questão de emprego, melhores condições de vida, tá? E na área de repulsão, às vezes
precariedade de serviços, de comércio, de opção também de trabalho e de oferta de emprego, tá? Ó, deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Então, perdão, acabei rabiscando aqui em cima. Da migração Nordeste para o Sudeste, também conhecido como o êxodo nordestino, os fatores de atração, coloquei aqui SE, tá? Sudeste, NE Nordeste, tá? Então, fatores de atração do Sudeste, a concentração industrial, econômica e de serviços, e também a maior oferta de empregos. Os fatores de repulsão no Nordeste seriam a precariedade do mercado de trabalho, de serviços, grande concentração de pessoas. Consertem aí, tá? Acrescentem aí o cedilha e o tipo, por favor. A partir dos anos de 1950, o Brasil ele vivenciou um intenso fluxo migratório da região Nordeste para o Sudeste, uma vez que o Sudeste acabava vivendo um período melhor, né? Um período da industrialização e, como consequência, acabava atraindo muita mão de obra. Então, você teve esse êxodo rural, esse êxodo de nordestinos, que acabou se intensificando nesse período, e quando boa parte da população que morava no campo se mudou para as cidades em busca de melhores condições de vida, né? Dessa forma, houve uma grande concentração da população brasileira nos grandes centros urbanos da região sudeste, tá? Não só do Nordeste, mas aqui eu estou focando a migração Nordeste e Sudeste. Não estou falando que não existiam pessoas do Norte migrando para o Sudeste, pessoas do Sul migrando para o Sudeste. Existia, mas a grande quantidade que a gente mais destaca é a migração Nordeste e Sudeste. Já a migração Nordeste para o Centro-Oeste ocorreu principalmente na década de 60, com a construção de Brasília. Essa setinha que ele está apontando, gente, é o Distrito Federal, Brasília, tá? Os fatores de atração para o Centro-Oeste seriam o emprego na construção civil, estavam montando uma cidade, né? Então, precisavam de quê? Mão de obra, e a mão de obra era bem precária, né? Com pessoas que tinham conhecimento, não eram super qualificadas, mas eram pessoas que estavam ali para pegar no batente, né? Pessoas com força braçal para trabalhar na construção civil. Também elas tentavam uma vida nova, né? Os fatores de repulsão do Nordeste, mais uma vez, precariedade do mercado de trabalho, serviços, uma grande concentração, consertem para mim, coloque o cedilho e o tipo, por favor, de pessoas. Exatamente porque você tinha uma grande concentração de pessoas devido ao ciclo do açúcar, que fez com que ocorresse um grande fluxo migratório na época, né, antes do século XX, para a região do Nordeste. Por isso que concentrava boa parte da população, tá? Agora a migração sul, centro-oeste para a região norte. Você vai ter um avanço da fronteira agrícola, tá? Os fatores de atração para a região norte devido à política adotada pelo governo militar que financiou grandes propriedades rurais. Na década de 70, essa fronteira agrícola ela vai em direção à Amazônia e vai ser responsável por altos índices de desmatamento também no Cerrado, né, no Centro-Oeste. São fazendeiros sulistas, né, do sul, de classe média, que buscam novas terras para plantio e terras mais baratas também, né, gente? E para a criação de gado exatamente a um preço mais baixo do que se estivesse criando na região sul, exatamente porque o governo militar acabou financiando essas grandes propriedades rurais, fazendo políticas que acabavam atraindo esses fazendeiros
para essa região. Mas como consequência, a gente tem um grande índice de desmatamento do cerrado e também do bioma amazônico. Agora, a migração do Sudeste para o Nordeste, como está mostrando no mapa aqui da direita, quais seriam esses fatores de migração? Bom, é estranho pensar, né? Mas a maioria da população que migra do Sudeste para a região Nordeste são pessoas que antes, né, já pertenciam ao Nordeste e tinham deixado as suas famílias exatamente por buscar uma nova vida na região Sudeste. E daí, geralmente, quando essas pessoas se aposentam, elas retornam para a cidade de origem, né, para o estado de origem delas, o que a gente chama de imigração de retorno, tá? Aconteceu mais a partir da década de 90. Os fatores de repulsão, né, do Sudeste seriam um grande inchaço das cidades, saturação dos serviços e do mercado de trabalho, além do que eu falei, né, às vezes a pessoa queria voltar à sua cidade, ao seu estado de origem, rever sua família. E agora os fatores de atração dessa região Nordeste, porque ela teve um grande crescimento industrial, né, agora a gente já está falando da década de 90, e houve também uma grande oferta do setor de serviços e mercado de trabalho. Então agora eles estão precisando de mais pessoas para trabalharem, diferente do que era lá na década de 50, como eu já mostrei para vocês. Bom, é isso, gente. Se vocês perceberem, o livro ele está pegando mais nos períodos. Vocês podem comparar, pode ser também, mas eu prefiro dar dessa forma e evidenciar bem quais são as regiões principais de imigração interna no Brasil, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar. Beijinhos.